Boa noite a todos. A página diz: zelo do bem. E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Primeira Epístola a Pedro, capítulo 3, versículo 13. Temer os que praticam o mal é demonstrar que o bem ainda não se nos radicou na alma convenientemente. A interrogação de Pedro reveste-se de enorme sentido. Se existe sólido propósito do bem nos teus caminhos, se és cuidadoso em sua prática, quem mobilizará tamanho poder para anular as edificações de Deus? O problema reside, entretanto, na necessidade de entendimento. Somos ainda incapazes de examinar todos os aspectos de uma questão, todos os contornos de uma paisagem. O que hoje nos parece a felicidade real pode ser amanhã cruel desengano. Nossos desejos humanos modificam-se aos jorros purificadores da fonte evolutiva. Urge, pois, afeiçoarmos-nos à lei divina, refletir-lhe os princípios sagrados e submeter-nos aos superiores desígnios, trabalhando incessantemente para o bem onde estivermos. Os melindres pessoais, as falsas necessidades, os preconceitos cristalizados operam muita vez a cegueira do espírito. Procedem daí imensos desastres para todos, os que guardam a intenção de bem fazer, dando ouvidos, porém, ao personalismo inferior. Quem cultiva a obediência ao Pai no coração sabe encontrar as oportunidades de construir com o seu amor. Os que alcançam, portanto, a compreensão legítima não podem temer o mal, nunca se perdem na secura da exigência nem nos desvios do sentimentalismo. Para essas almas que encontram no íntimo de si próprias o prazer de servir sem indagar os insucessos, as provas, as enfermidades e os obstáculos, são simplesmente novas decisões das forças divinas relativamente à tarefa que lhes dizem respeito, destinadas a conduzi-las para a vida maior. No livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Essa página diz muita coisa boa para a gente, né? E o importante de tudo é a gente gravar, que é orai e vigiai. Ou vigiai e orai, né? Isso aqui é importante. A gente está sempre crendo na força de Deus nas nossas vidas, né? Boa noite a todos. Obrigada, filho. Vamos nos colocar com muita tranquilidade diante da mensagem de Jesus. Vamos pensar no Mestre. Vamos nos distanciar da parte material que nos envolve. E vamos realmente pensar na natureza. Quem sabe uma floresta verdejante. Quantas e quantas árvores unidas umas às outras, que nos darão a tranquilidade e a paz. Nesse instante, Senhor Jesus, queremos elevar os nossos pensamentos àqueles que sofrem, àqueles
todos aqueles que sofrem e que estão em desespero de causa, Senhor. Os desencarnados, quantos deles nem sabem que já partiram e estão em desespero. Os familiares, Senhor, que não encontram consolo e só a lágrima os envolve. Por isso oferecemos, Senhor, a esses sofredores, a todas essas famílias enlutadas, nós vamos oferecer, todos nós, a prece que Tu nos ensinaste a fazer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ouvido. Não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Livrai-nos, Senhor, daqueles males que são causados por nós mesmos. Dai-nos forças, muitas forças, para evitar o mal produzido por nós mesmos. E que todas essas famílias possam receber eflúvios teus, eflúvios de paz, de luzes, muitas luzes a todos eles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim, Senhor, com o nosso coração elevado, é que pedimos aos nossos guias e protetores, a esses espíritos amigos que são diretores de nossa casa. É assim que pedimos a todos a permissão para que, em nome de Deus, possamos estar em paz, dando início à reunião de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja entre nós. O tema de hoje, ele está inserido no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos, né? Não sei se vocês observaram, mas o tema que a gente vai trabalhar hoje, ele, para algumas pessoas, né, vieram me perguntar o que seriam os opostos, né? E é muito interessante porque quando a gente começa a estudar e a gente percebe que é uma coisa tão simples, mas quando a gente vê a primeiro momento, a gente pensa que é alguma coisa tão diferente do que é realmente. E a gente então vai começar a falar desse capítulo do Evangelho. Esse negócio está muito alto aqui, acho que aqui fica melhor. Onde o capítulo do Evangelho diz assim, no item 11... Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Esse capítulo, já tive a oportunidade de falar aqui algumas vezes. Desde que eu comecei a estudar a doutrina, eu sempre considerei ele o mais difícil de todos. Porque é tão difícil não julgar, né? É muito difícil a gente olhar para alguma coisa, olhar para alguém, sem ter um julgamento, né? E julgar, às vezes, até a nós mesmos. E a gente vai ler uns trechinhos do capítulo e vamos fazer alguns comentários. E ele começa assim, São Mateus começa assim, não julgueis a fim de não serdes julgados, porquanto sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E aí ele começa a contar, né, aquela passagem que muitos de nós, acho que todos nós já conhecemos, né, que os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. E aí disseram para Jesus, o que você faz com ela agora? Porque a lei de Moisés dizia que as mulheres pegam em adultério deveriam ser apedrejadas. Então os fariseus cobraram de Jesus uma posição. Até para acusá-lo, né? Qualquer posição que ele tomasse ali, ele seria acusado. E Jesus, então,
Aí eles perguntaram, qual sobre isso a tua opinião? Jesus, porém, abaixando a cabeça, entrou a escrever na terra. Como continuasse a interrogá-lo, ele se levantou e disse, aquele que dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Depois dessa pergunta, cada um deles foram se retirando do local. E ele virou para a mulher adúltera e falou, mulher, onde estão os que te acusam? Ninguém te condenou. E ela respondeu, não, Senhor. Disse-lhe Jesus, também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. E aí a gente começa a fazer uma reflexão sobre essa questão do julgamento, né? E ao longo da explicação, né, dos Espíritos, ele diz assim, antes de lançarmos uma falta, vejamos se a mesma censura não pode ser feita por nós, né? Antes da gente julgar alguém, antes da gente querer jogar por terra a atitude de alguém ou o comportamento de alguém, Jesus diz para a gente, com essas palavras, né, que a gente pense no que está acontecendo com a gente. Quando ele fala para a mulher, quando ele fala para os fariseus, para aqueles que estavam ali, quem de vocês não pecou e atire uma pedra, neste momento começa uma reflexão. As pessoas vão se retirando e não conseguem atirar a pedra. E ele vem dizendo para a gente, a censura, né, o que Jesus quis dizer com isso, é que a gente não pode deixar, a gente não pode censurar a conduta de outro, a gente quando censura a conduta de outro, a gente tem que ter dois objetivos. Um é admissível, né? Porque senão, se a gente nunca puder dizer que o outro está errado, em alguns momentos a gente precisa fazer isso para ajudar, para somar, né? Como ele diz assim, o reproche lançado à conduta de outro pode obedecer a dois móveis, reprimir o mal ou desacreditar pessoas cujos atos se criticam. Não te escusa nunca este último propósito, porquanto, no caso, então só há maledicência e maldade. Né? O primeiro pode ser louvável, reprimir o mal para evitar maiores males. Mas o segundo, quando a gente só vai julgar e reprimir por reprimir, e falar mal, usar da maledicência, esse não vai nos levar a nada. E mais embaixo ele diz, o que quis significar é que a autoridade para a censura está na razão direta da autoridade moral daquele que censura. E é muito interessante, porque quando ele fala disso, da autoridade moral, logo mais, né, logo além, ele vem falando da questão do exemplo, que é tão importante, né? Houve época em que a gente podia dizer para os filhos assim, não faça isso. Ah, por que não? Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né? Antigamente existia esse discurso. Hoje ele não pode existir mais. Por quê? Porque não é essa a proposta do Cristo quando ele diz, né, que a gente precisa ter autoridade moral. E o que é autoridade moral? Autoridade moral não é aquele que fala mais alto. Não é aquele que grita e não é aquele que manda. É aquele que se respeita e que se faz respeitar. Que com amor, com carinho, ele vai conseguir se posicionar perante o seu próximo. Então, ninguém mais, né, do que os educadores, né, os pais, os parentes mais próximos, ninguém mais do que nós temos esta obrigação de quando julgamos, porque o julgamento, ele vem a ser também uma avaliação, né? Você olha para alguma coisa e você fala dela do jeito que você bem entende. Mas quando você reprova, ou quando você critica, e para ajudar, é preciso que você dê o exemplo. Né? Você não pode dizer para o seu filho, não pode não deve, né? Não é de bom tom. Né? Olha, eu não quero que você fume, mas você fuma. E aí? Né? Que exemplo que a gente está passando? Essa é uma autoridade moral.
né? A gente vai usar 1000 argumentos, mas todos os nossos argumentos, né, na realidade, eles são colocados por águas abaixo. E a gente até vai encontrar esse respeito dos nossos filhos, dos nossos companheiros, mas na realidade, no fundo, a gente sabe que a gente também não deveria estar agindo daquela forma, né? E ele fecha esse item falando o seguinte: aos olhos de Deus, uma única autoridade legítima existe, a que se apoia no exemplo que dá do bem. É o que igualmente ressalta as palavras de Jesus, né? Então, ele reforça a importância do exemplo, a importância do julgar, a importância de julgar, de criticar, e quando você critica para o bem, quando você critica para ajudar, é preciso que você tenha autoridade moral. E que você avalie: eu estou julgando para debochar? Eu estou julgando para me sentir melhor? Ou eu estou julgando para ser útil? É? E essa é a explicação que a gente encontra nesse capítulo do Evangelho, bem-aventurados que são misericordiosos, né? E é muito interessante, porque quando a gente se propõe a julgar, né, e é uma coisa que a gente faz facilmente, né, e quando eu digo a gente, é a gente mesmo, né, é porque a gente se sente o dono da verdade. Porque a gente acha que a nossa verdade é a verdadeira, né? Quando a gente julga que o outro fez alguma coisa errada, é porque a gente acha que o que a gente pensa é a verdade. E será que tudo que a gente pensa é realmente a verdade? Que verdade é essa, né? Como que nós somos, né, tão prepotentes, né, e tão orgulhosos de acharmos que nós é que sabemos de tudo. Nós somos os donos da verdade. E eu estou colocando isso porque há pouco tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer um estudo do capítulo 15, Fora da Caridade na Salvação, da necessidade da caridade segundo São Paulo. Era um item que eu já tinha lido algumas vezes, mas que eu nunca tinha tido o olhar que eu tive dessa vez. E que eu fiquei muito surpresa, né? Então, a gente fica com vontade de dividir com o outro, né, aquelas palavras que a gente às vezes não se dá conta e que fazem uma diferença na nossa vida, né, para o nosso entendimento, para o nosso crescimento. E lá nesse capítulo, no item 10, né, no item 10 não, no item 8, quando ele fala fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação, eu separei um trechinho muito interessante, quando ele diz assim, por que ele fala da igreja? Porque ele diz que a religião, né, a seita existe, né, para poder mostrar para as pessoas o que é a verdade, né? Todas as religiões, cada uma delas tem prega a sua verdade, os seus costumes, os seus ensinamentos, os seus dogmas, e aí ele fala, por isso que ele faz esse comparativo. E aí lá no trecho ele diz assim, que o que homem pode se vangloriar de a possuir integral quando o âmbito dos conhecimentos incessantemente se alarga e todos os dias se retificam as ideias. Ele está se dirigindo à palavra verdade. E eu achei muito interessante quando ele fala isso, né? Que o homem se pode vangloriar de possuir a verdade integral quando o âmbito dos conhecimentos se alarga e todos os dias se retificam as ideias. A verdade absoluta é patrimônio unicamente de espíritos de categoria mais elevada. E a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ele somente pode aspirar uma verdade relativa e proporcionada ao seu adiantamento. E por que a gente está falando disso quando a gente fala de julgar? Porque uma coisa está completamente ligada à outra. A gente só julga aquilo que a gente acha que sabe, que conhece. Não é verdade? A gente só julga aquilo que a gente acha que sabe e que conhece, né? A gente, quando olha para uma pessoa, ou quando a gente está conversando com alguém, quando a gente liga a televisão e julga uma atitude de alguém, é porque a gente acha que sabe a verdade, né? É muito interessante, assim,
eu não gosto muito de futebol, não, mas eu às vezes fico escutando meus filhos lá na sala vendo futebol. Aí eles falam assim, chuta lá, bota a bola, não, agora vai. Como é que você não sabe fazer isso? Ele acha que ele sabe, né? Que ele saberia fazer diferente. Aí ele é uma coisa tão banal, mas olha, vamos prestar atenção, né? Quem é que sabe da situação daquele jogador que está ali? O estado que ele se encontra. Como é que ele está com relação à bola que está aqui e várias pessoas ao lado dele. Mas eu que estou aqui, que sei tudo de futebol, né? Chuta para a direita, zagueiro, eu não sei nada, então não posso nem exemplificar. Né? Aí eu vou falar, não, agora coloca para... Pô, se fosse eu, tinha feito um gol. Aí eu me considero a dona da verdade. Né? A gente está trazendo um exemplo assim, bem bobinho, mas é exatamente o que a gente faz no jogo da vida. Não é? A cada momento, a cada atitude, a cada comportamento dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, no colégio, com o nosso companheiro, a gente age exatamente igual. A gente está sempre julgando a atitude, o comportamento do outro e dizendo assim, e se fosse eu? E aí, o Evangelho traz para a gente, mas se fosse eu, por quê? Sou eu que estou com a verdade? E ele diz que com a verdade, só os espíritos superiores. Mas ele também diz que nós, que somos humanos, temos uma verdade relativa proporcionada ao nosso adiantamento. Que significa o quê? À medida que a gente amadurece, à medida que a gente cresce, a gente vai conhecendo as verdades e vai se adequando, se adaptando, experienciando, mas a gente só não pode levantar a bandeira de que ela é a nossa verdade absoluta. Muito que bem, né? Falamos sobre o capítulo 10, sobre o capítulo 15, e o que isso tem a ver com os opostos? Eu também me fiz a mesma pergunta. Mas agora a gente vai falar um pouquinho do meu amigo, meu livrinho de cabeceira, né? Hamed, Renovando Atitudes. Todo mundo sabe que sou fã dele, né? E aí Hamed fala dos opostos. E o que são os opostos? Os opostos são os contrários, né? São as polaridades diferentes. E o que isso tem com julgamento? Então vamos lá, vamos refletir um pouco sobre essa mensagem. E ele começa a mensagem assim: como continuasse a interrogá-lo, ele se ergueu e lhe disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. É um trecho do capítulo 10, do item 12, que a gente acabou de ler. E Hamed começa assim: aquele entre vós que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Assim enunciou Jesus Cristo diante das mulheres surpreendidas em adultério. Jesus conhecia a intimidade das criaturas e havia como um livro completamente aberto. Sabia de suas carências e necessidades condizentes com seu grau evolutivo. Aí a gente pensa, né, quando ele falou da verdade relativa, do amadurecimento, né, com o grau evolutivo de cada um, Jesus sabe exatamente, né, o que vai dentro de cada um de nós. Bem como conhecia todo o mecanismo proveniente de sua sombra, quer dizer, a soma de tudo aquilo que elas não desejam ter e ver em si mesma. Né? Esse termo sombra foi desenvolvido por Jung, né, quando ele fala dos somatórios dos lados rejeitados da realidade humana, né, que permanece no inconsciente. Porque nenhum de nós é somente bem. Nenhum de nós temos só virtudes. Nenhum de nós temos só verdades. Todos nós, cada um de nós, sabemos o que trazemos dentro da gente. E aí o que a gente faz? A gente se mascara, né? E isso aí, gente, esse se mascarar, né, ele não é comparado à hipocrisia, à falsidade, é o movimento natural da vida, é uma defesa, né?
A gente não consegue estar se mostrando o tempo todo para todo mundo, né? Então Jung fala disso, ele fala da sombra, e Hamed traz, né, essa explicação para começar, ele traz essa palavra para começar a falar daquelas realidades que nós temos, né? E ele continua. Jesus sabia que todos ali presentes fariam daquela mulher um bode expiatório para aliviar suas consciências de culpa, projetando sobre ela seus sentimentos e emoções não aceitos, e apedrejando-a sumariamente conforme as leis da época. Muito forte isso, né? Porque você vê aquela cena naquela época, né? E Jesus age exatamente mexendo com o psique de cada um. Tá bom, é para apedrejar, é a lei de Moisés, então tá bom. Quem tiver sem pecado aí, começa a apedrejar. E ninguém consegue levantar uma pedra sequer. Exatamente porque cada um sabia do que estava sentindo, cada um sabia do que tinha dentro de si. O mestre, porém, induz-o a fazer uma introspecção. Quando Jesus diz para eles, né? Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Qual é a primeira coisa que a gente faz? Até quando a gente lê essa passagem do Evangelho, a gente começa a pensar, caramba, será que eu faria isso? Né? A gente pensa, caramba, que atitude eu tomaria? E aí, então, ele consegue, com isso, que as pessoas façam uma introspecção, impulsionando-as para uma viagem interior, indagando, quem de vós não tem pecado? E qual de nós não temos pecados? Somos a todo instante tentados a encobrir nossas vulnerabilidades, os nossos pontos fracos, por não aceitarmos ser natural, que parte de nós é segura e generosa, enquanto outra duvida e é egoísta. Aí a gente chega nos opostos. É desses opostos que Hamed vem falar para a gente, né? Porque quando ele fala, parte de nós é segura e a outra parte é duvidosa, né? Parte de nós é generosa e a outra parte é egoísta. E Hamed nos convida a uma introspecção e uma reflexão. Como julgarmos se tudo que julgamos no outro temos dentro de nós? E aí, continuando. Faz-se necessário admitirmos nossos pecados, porque somente dessa forma iremos confrontar-nos com os nossos sótãos fechados, né? E promover nosso amadurecimento espiritual. E aí a gente volta de novo lá para aquele item do Evangelho, quando ele fala da verdade relativa, né? Por que eu repito isso a todo momento? Porque a gente não está aqui dizendo que ninguém sabe nada e que todas as verdades são para ser jogadas no lixo e que a gente tem que concordar com tudo que está errado, porque a gente não pode julgar. Não, a proposta não é essa. Mas a gente precisa se conhecer. A gente precisa saber dos nossos opostos. A gente precisa aprender a lidar com a gente mesmo. Porque a grande dificuldade que existe para a gente, né, e é a gente mesmo, é a gente tentar lidar com a gente, é a gente se conhecer. É a gente, quando olha para o outro, né, tem uma coisa que diz assim, sempre que você for fazer alguma coisa, pensa o que Jesus faria no seu lugar. Jesus é o guia e o modelo. A gente nunca pensa no que Jesus faria no nosso lugar, mas a gente sempre pensa no que a gente faria no lugar do outro. E aí a gente passa a ser o quê? O guia e o modelo, será? Porque a gente sempre faz isso. Quando a gente julga, a gente está fazendo isso, né? E ele continua. Admitindo nossos lados positivos e negativos, em outras palavras, nossa polaridade, nossos opostos, né? A gente lembra daquela pilhazinha, né? Ela tem o lado negativo e o lado positivo. Mas ela só funciona se os dois lados estiverem encaixados direitinho. A gente não consegue, não, esse lado negativo aqui, se o positivo tiver, o negativo vai dar conta. Não dá, tá?
Passaremos a observar a nossa ambivalência, os nossos sentimentos opostos, rejeitando assim as barreiras que nos impedem de ser autênticos. Então, a gente falou lá no início da sombra e da máscara, né? Que ninguém consegue, a gente não consegue o tempo todo para todo mundo ser quem a gente é. Mas a gente precisa conseguir ser para a gente. E é preciso, então, que a gente busque conhecer esses nossos opostos. E ele continua: urge que reconheçamos nossa condição humana de criaturas em processo de desenvolvimento evolucional. Gente, isso é uma coisa muito importante, muito interessante e muito confortadora. A gente não pode achar, um exemplo, tá? Que porque a gente vem à casa espírita de segunda a sexta, ou que a gente já está na doutrina há 30 anos, ou que a gente está na igreja evangélica e já se formou pastor, que a gente é melhor do que ninguém. A gente não pode achar isso, a gente tem que fugir desse tipo de pensamento. A gente também não pode achar que porque a gente faz tudo isso, a gente não pode mais fazer nada. Não, eu não me permito errar. Aí eu saí da casa espírita, tropecei ali na pedra, e aí me alterei e comecei a xingar: meu Deus, eu tenho que me crucificar. A gente está evoluindo, a gente está crescendo. Ele fala aqui, é o desenvolvimento evolucional. Hoje, com certeza, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês já não têm a mesma visão, já não têm o mesmo comportamento diante de algumas situações que tinha antes. Mas também tenho certeza que muitos de nós, né, ainda não conseguimos alcançar aquilo que tanto desejamos. Mas o que a gente não pode é, por isso, parar no meio do caminho, né, e achar: não vou conseguir, isso não pode existir para a gente. E a gente também não pode achar: bom, já que eu estou aqui, eu sou o melhor. Né? Porque a coisa vai acontecendo gradativamente. E quem é o melhor? O melhor é aquele que busca se melhorar a cada dia. E aí ele continua: ao assumirmos, porém, nossos opostos como elementos naturais da estrutura humana, e ele começa a falar, né? Egoísmo e desinteresse, dominação, submissão, adulação e aversão, ciúme e indiferença, malícia e ingenuidade, vaidade e desmazelo, apego e apatia. Aprendemos a não nos comportar como um pêndulo, ora no extremo e ora no outro. Então, a gente começa a perceber, né, qual é o segredo dos opostos. Eu preciso admitir para mim mesma que eu sou egoísta, mas eu também sou desinteressado. Ah, não, eu não sou egoísta, eu não tenho apego a nada, mas, por favor, não pega meu sapato. Não é assim? Ah, não, que isso, se me pedir alguma coisa eu dou, mas não encosta em nada que é meu sem me dizer. E aí a gente fica perdido, né? Porque a gente é e não é ao mesmo tempo. Ah, eu não sou ciumenta, eu, por mim, tem menor problema. Poxa, não, ciúme não é comigo. Aí eu entro na casa espírita, a minha companheira está lá com a outra companheira, eu passo, aí ela faz assim: oi. Eu falo: poxa, ela nem me cumprimentou direito, não me abraçou, não me beijou, mas eu não sou, não é ciúme não, é só uma observação. Né? E é disso que ele fala, ele vai falando disso. Ah, não, eu não sou dominadora, eu não me deixo dominar, eu não domino ninguém, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas aí você fica: mas por que você vai? Que horas você vai voltar? Mas você não podia ficar aqui? Não, mas eu não sou dominadora. São esses os opostos. Porque na vida da gente, na vida de relação, no nosso dia a dia, se a gente começar a observar, a gente pende o tempo todo para um lado e para o outro. Em algumas situações a gente não liga para nada, mas em outras a gente fala isso o tempo todo, né? Ah, eu sou muito boa, mas não pisa no meu calo. Ah, eu deixei de ser boa. Né? Eu sou muito dócil, mas pisou no meu calo, eu vou azedar. E ele fala que a gente precisa aprender a nos comportar com esse equilíbrio, a aceitar. E não é aprender a me controlar. Ah, eu sei que eu sou ciumenta, mas eu disse para ele que eu não sou ciumenta, então agora eu vou ficar... Não, eu tenho que aceitar
que eu tenho os dois polos, né? O negativo e o positivo. E mais adiante a gente vai concluir por quê. E ele fala, né, que a balança volta sempre ao ponto do equilíbrio quando a gente consegue fazer esse ajuste. E é justamente essa nova meta de aprendizagem na Terra que a gente precisa alcançar. Nem a avareza, nem o esbanjamento. Eu não posso querer guardar tudo que eu tenho, andar todo rasgado e achar que aí eu sou a melhor pessoa do mundo porque eu não gasto um tostão, eu não gasto com supérfluo, eu não faço isso, não faço aquilo, né? Mas eu também não posso achar que nada tem valor. Pegar todo o dinheiro que eu tenho e gastar qualquer coisa e jogar na rua, não, é porque sou uma pessoa desprendida, né? Eu não estou nem aí para nada. Não é isso, a proposta não é essa. E aí ele fala, nem preguiça, nem super entusiasmado, nem tanto lá, nem tanto cá. Tudo com igualdade, tudo com moderação. E ele fala da coisa da equanimidade, né, que ele diz assim, a igualdade de ânimo, tanto nos piores momentos, quanto nos momentos felizes. Quando a gente se vê diante de uma situação complicada, que a gente não pode desanimar, né? A gente precisa saber que a gente vai conseguir e ter ânimo para aquele momento ruim. Mas a gente também precisa ter ânimo, né, que é mais fácil, né, para aquele momento feliz. E aí a gente percebe que o que a gente precisa é não valorizar demais nem uma coisa, nem outra. E isso acontece muito quando a gente tem um problema, né? A gente pega aquele problema, guarda com todo carinho, olha para ele todo dia ali e fica assim, eu estou com um problema. Eu tenho um problema. Não, o meu problema. Porque é o meu problema. E a gente aí esquece de ver que do lado daquele problema tem coisas boas acontecendo. E que vai nos dar um equilíbrio, uma tranquilidade, né? Vai equilibrar os nossos opostos para que a gente possa encontrar a solução, para que a gente possa ter uma outra visão. Porque quando a gente está diante de uma situação difícil e a gente fica focada naquela situação, a gente não consegue ver nada que está acontecendo do lado. É desse equilíbrio, desses opostos, que Hamed fala para a gente. E a gente precisa dar igual a importância aos lados, a fim de acharmos o meio termo. A gente não pode estar diante de uma situação delicada, de doença, e pensar assim, não, eu tenho que ser otimista, o problema de quem está doente, ele vai ser curado. Mas eu também não posso me achar diante de uma situação de doença e falar, ele está doente, meu Deus, meu Deus, por quê? Não, mas é que aí eu estou demonstrando que eu amo mesmo, que eu estou preocupado, e que eu quero, se eu não ficar ali curtindo aquilo ali, não é isso. Eu preciso ter ânimo para aquela situação, para que eu possa ajudar aquela pessoa. Mas eu também preciso me ajudar. Eu preciso encontrar o meu equilíbrio para eu poder estar lidando com aquele momento. E aí ele continua. As polaridades unidas formam a totalidade, ou a unidade, né? Ou seja, quando você consegue controlar a sua avareza, né, com o seu desprendimento, o seu azedume com a sua doçura, você vai ficar no meio termo, e isso é para a gente. Porque, voltando lá no início da mensagem, não tem como. A gente não vai ficar se mostrando para o outro o tempo todo. Mas a gente precisa se mostrar para a gente. E ele continua. Em suma, unir as polaridades em nossa consciência nos torna seres totais. Com essa determinação, vamos adquirir um bom nível de permeabilidade e conseguir transcender os limites e interligar os nossos opostos, atingindo um estado de consciência elevada, o que permitirá que o nosso consciente e o nosso inconsciente sejam uma unidade total. Eu me comporto de determinada forma, eu olho para o meu companheiro e eu acho que ele está tendo uma atitude errada, eu julgo, né, a atitude dele, mas eu sei que dentro de mim, no mesmo momento, eu digo assim, mas eu acho que eu faria a mesma coisa na situação dele. Ou por que será que ele está agindo assim? Como eu agiria? Mas não é como eu agiria, como se eu sou o dono da verdade.
eu tenho a verdade absoluta. Não, não é dessa forma, porque nenhum de nós tem. Está no Evangelho, né? A nossa verdade, ela é relativa. O que é verdade para a gente agora, amanhã pode não ser mais. Ou ela vai se modificando, ela vai evoluindo. Então, quando o Hamed fala da gente equilibrar esses opostos, é para que a gente, quando olhar para o outro, a gente olhe de outra forma. Que a gente não tenha vergonha de dizer para nós mesmos, eu seria capaz de fazer a mesma coisa. Quando Jesus fala, apedreja quem não tiver pecado, as pessoas que estavam em volta, cada uma delas olhou para dentro de si e encontrou o seu pecado. Então não conseguiu apedrejar. Não precisa falar para ninguém. Mas a gente não pode, é exatamente nesse ponto que a gente precisa equilibrar e que a gente precisa analisar o nosso julgamento com relação ao outro. Porque, na realidade, nós não sabemos quem é o outro. A gente vive anos e anos com uma pessoa e a gente não sabe realmente quem ela é. Porque, às vezes, nem ela mesma sabe quem ela é. Então, a gente não pode julgar. Porque nós somos complexos. O ser humano é muito complexo. A mente humana é muito complexa. Então, a gente precisa sair dessa posição de achar que o outro não está fazendo como deveria, que o outro é pior que eu, que o outro deveria agir assim, porque quem somos nós para saber do outro, se a gente não consegue saber de nós? E quando o Hamed propõe que a gente analise os nossos opostos, a gente começa a conseguir saber um pouquinho mais de nós. Porque aí eu vou olhar para mim e vou dizer, caramba, ela está dando uma crise de ciúme. Ah, eu não sou ciumenta, eu nunca faria isso. Aí eu vou parar para pensar, não, mas eu acho que eu sou. Eu acho que eu sou. E quando eu pensar, eu acho que eu sou, automaticamente eu vou pensar assim, mas o que levou ela naquele ciúme? E aí eu vou parar de julgar. Eu vou parar de julgar e vou começar a ter um outro tipo de pensamento, de sentimento. E aí ele continua. Aí ele começa a falar, né, de uma pesquisa que foi feita com o cérebro, né, que ele diz assim, o lado esquerdo do cérebro cuida da lógica, da linguagem, da leitura e da escrita. E o lado direito prende as percepções de forma, a sensação do espaço, a intuição, o simbolismo, a música, o olfato, enfim. Nós precisamos misturar os dois lados. Porque senão a gente é aquela pessoa extremamente radical, fria e calculista, ou então a gente é aquela pessoa completamente emocional. Nem uma coisa, nem outra consegue nos dar o equilíbrio. Esses são os opostos de que Hamed fala. Agora, para que a gente consiga buscar esse equilíbrio, né, isso é muito interessante, é muito verdadeiro, é preciso que a gente admita que a gente tem isso. Às vezes a gente escuta a pessoa dizer assim, eu sou radical, eu sou fria mesmo. Não é. Não é. Está. Porque na realidade nós não somos nada, nós estamos. Porque se os espíritos e se o Evangelho diz para a gente que a nossa verdade é relativa e muda o tempo todo, e que a gente evolui, então a gente não é, a gente está. Eu estou egoísta, mas eu não quero ficar egoísta, eu não quero ser egoísta sempre. Então eu busco melhorar esse sentimento dentro de mim, e aí a cada dia eu vou me modificando. Quando eu digo que eu sou, então eu acho que eu não tenho mais capacidade de nada. Mas nós não somos incapazes. Jesus disse, vós sois deuses. Então nós podemos tudo. Se nós podemos tudo, nós podemos mudar. Nós podemos mudar os sentimentos e atitudes dentro de nós. Então, nós não somos frios, nós não somos calculistas, nós não somos extremamente emocionais, nós não somos egoístas, nós estamos. Nós estamos. E a partir do momento que a gente busca o equilíbrio, por que nós estamos? Porque nós temos o egoísmo e temos o desprendimento dentro de nós. Nós temos a doçura e temos o azedume.
Então a gente pode misturar, né? E se a gente pode misturar e a gente pode mudar completamente, então nós não somos, não está fechado, nós estamos. E aí ele continua, né? Jesus não agia dividido em pares opostos. Ele, quando olhava para a gente, né? Ele olhava para nós como olha até hoje, né? Como seres, né? Como seres. Ele não olha como homem, como uma mulher, como o grande, o pequeno, o gordo, o magro, o feio, o bonito. Ele olha na totalidade, né? Ele olha para a gente como ser único. Ele diz aqui assim, o mestre afirmou, eu e meu pai somos um. Querendo dizer que ele era pleno, pois enxergava tudo no universo como um todo através de sua consciência iluminada e integralizada. Jesus não agia dividido em pares opostos. Não pensava e não sentia como homem ou mulher, mas como espírito imortal. Não visualizava o interior e exterior. Antes observava o universo e a nós por inteiro, por dentro e por fora, argumentando que o reino de Deus é de muitas moradas. Por isso, quando a gente começa a pensar nesses opostos que existem dentro de cada um de nós, e na certeza que nós temos de que não somos, mas estamos, porque se nós não tivermos essa certeza, nós não acreditamos na reencarnação. Então, para a gente a vida é só esse momento, e não é nisso que a gente acredita. A gente não está aqui a primeira vez, né? Então, quando a gente tem essa certeza de que a gente está e que a gente não é, a gente tem consciência de que todos nós podemos mudar, de que todos nós podemos errar e acertar. E aí é tão interessante que ele diz assim, por isso, não há nada a corrigir ou consertar em nós, a não ser melhorar a nossa própria forma de ver as coisas. Aprendendo a conhecer amplamente as interligações dos opostos, a fim de atingirmos o equilíbrio perfeito. E aí é tão legal, né, porque ele fala para a gente que não existe nada de a corrigir ou a consertar. Tem a melhorar, é diferente. E se a gente consegue olhar para a gente, e a gente admite que temos as nossas polaridades, os nossos opostos, e que a gente admite que a gente realmente só precisa melhorar, o outro também. O outro também. E é essa caridade que a gente precisa começar a exercitar. Porque se nós conseguíssemos a todo momento olhar para o nosso próximo e perceber nele, e ter a certeza de que ele tem tanto direito quanto a gente, o mundo estaria muito melhor. Mas o tempo todo a gente olha julgando e achando que nós faríamos melhor. Porque o que a Bíblia diz para a gente, né? Eu não sei se isso está na Bíblia, eu ouvi algum palestrante dizer, não sei, né? É que a gente deve sempre pensar o que Jesus faria no nosso lugar. Mas a gente sempre pensa o que eu faria no lugar do outro. E quando o Hamed traz a proposta da reflexão sobre os opostos, ele quer que a gente se perceba. Que a gente chegue à conclusão de que se o outro erra, eu também posso errar tanto quanto. E se eu posso errar tanto quanto, por que eu vou atirar a primeira pedra? Foi essa a introspecção que Jesus trouxe naquela época e que está aí para a gente até hoje. Eles naquela época se retiraram e hoje a gente escuta e cala, mas a gente não pode só calar. A gente precisa refletir e acreditar. Porque a gente cala e sai assim, tudo bem, eu não tirei a pedra porque ninguém pegou, eu também não peguei, mas se fosse comigo, eu dava uma surra nela, e o outro, eu botava para andar não sei aonde, outro, não, eu arrastava pelos cabelos, não sei o quê. Acabou.
A gente só não tacou pedra. Mas os nossos pensamentos, o nosso julgamento foi muito mais além. Feriu muito mais, né? Anuviou o ambiente, desarmonizou o ambiente, porque o nosso pensamento tem força. O nosso pensamento, ele se materializa. E isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, a gente faz isso. Diante de uma situação, a gente se cala, mas a gente pensa o tempo todo que queria quebrar, que queria acontecer, que o outro é isso, que o outro é aquilo, e a gente vai dormir pensando aquilo e acorda pensando aquilo, e aí a gente fala assim, não sei o que essa casa está tão estranha. Sabe por quê? O nosso pensamento se materializou. A gente não fez, mas a gente pensou. A ambiência mudou. Aquela harmonia que a gente busca, né, quando a gente orienta a prece, o evangelho no lar, vai tudo por águas abaixo. Por quê? Porque da mesma forma que uma andorinha só faz verão, uma palavra, um pensamento também destrói uma harmonia. É muito mais fácil destruir do que construir. Então, por isso que é interessante a gente buscar ter essa consciência. Porque a gente vai mudar o nosso olhar sobre o outro, o nosso olhar sobre a nossa vida e o nosso olhar sobre nós mesmos. Hoje, a gente age de uma forma, mas amanhã a gente pode agir do outro. O nunca é muito tempo. A gente nunca deve dizer, eu nunca faria. Como? Com esses opostos. Ora a gente é egoísta, ora a gente é desapegado. E aí, em que momento eu vou estar? Eu digo, eu nunca faria, mas de repente ali na frente eu estou fazendo. E ele continua, pecado em síntese são as extremidades de nossa polaridade existencial. Daí decorre a afirmação de Jesus de Nazaré. Os homens que somente olhavam um dos lados daquele fato, naquele julgamento da mulher adúltera, e que ao mesmo tempo escondiam sentimentos e emoções, ao mesmo tempo que eles olhavam e queriam apedrejar, e pensaram naquilo tudo, e ficaram ali insuflando Jesus para que ele fizesse alguma coisa, ao mesmo tempo, eles sentiam emoções que gostariam que não existissem. E é exatamente o que a gente faz com a gente. Às vezes a gente nos colocamos em determinadas situações, damos determinadas opiniões, mas que na realidade a gente quer que aquilo acabe, porque aquilo ali incomoda a gente. Mexe com aquela outra polaridade que a gente tem, né? Com as nossas emoções. Então a gente prefere não ver. E aí eu lembro de um caso, né? De um pai que ele não podia imaginar, isso foi há muito tempo atrás, né? Que a filha dele estudasse no Instituto de Educação. Ele achava que era um absurdo, que todas as moças do Instituto eram moças que não tinham um comportamento adequado, então ele nunca queria que a filha dele estudasse no Instituto de Educação. E aí um dia ficaram sabendo que ele tinha um caso com uma menina no Instituto de Educação. Então, ele julgava e proibia aquilo que incomodava ele, né? Era uma aversão, uma total aversão de imaginar que a filha pudesse colocar um uniforme do Instituto de Educação. Né? Assim, a gente está trazendo como exemplo que isso são as coisas que acontecem com a gente, né? Que é a intimidade de cada um. Esses são os nossos opostos. Né? A gente não quer aquilo, a gente aí, quem está de fora diz assim, nossa, olha só, ele tem esse pensamento, né? Que coisa, pessoa correta, íntegra. Mas lá no fundo tem aquele outro lado, né? O oposto, né? Que está agindo de forma incorreta. Mas Jesus diz que a nossa verdade é relativa
e que nós estamos evoluindo no dia a dia. Não nos cabe atirar a primeira pedra, nem em nós mesmos, só tentarmos sermos melhores. Em suma, a ferramenta vital para interligar os opostos chama-se amor. Porque amar é buscar a unificação das pessoas e das coisas, pois ele quer fundir e não dividir. O amor tem que ser absolutamente incondicional, porque enquanto for seletivo e preferencial, não será amor real. Quem ama realmente constitui um nós, isto é, une sem anular o próprio eu. Eu achei essa frase assim, gente, magnífica, né? Quem ama realmente constitui um nós. Une, ama, sem anular o próprio eu. Porque a gente precisa se amar também. A gente precisa existir. A gente precisa buscar o nosso espaço. Porque se a gente não tem um espaço, se a gente não se posiciona, se a gente não se gosta, se a gente não se conhece, a gente não ama realmente. A gente cria uma dependência. A gente começa a ser uma bengala de alguém ou transforma alguém em nossa bengala. Então ele fala desse amor incondicional. O amor que é amor. Eu amo. E quando você ama incondicionalmente, de repente o seu amor não vai estar do seu lado. Porque não é do seu lado que ele vai ser feliz. Mas você vai ficar feliz porque você ama. E a gente quer ver feliz a quem a gente ama. Mas a gente tem que amar sabendo que às vezes aquela felicidade não é do nosso lado. Esse é o amor incondicional, né? Isso em relação ao companheiro, aos filhos, aos amigos, enfim, o amor incondicional. E aí, para terminar, né, ele fala, o sol emite raios para todas as criaturas e não distribui sua luminosidade segundo o merecimento de cada um. Olha que interessante. O sol emite raios para todas as criaturas. Ele não ilumina cada um de um jeito. Não, ele merece mais, o sol ali vai ser mais forte. Aqui ele merece pouquinho, vai ser mais fraco. Né? Se eu merecer muito, eu prefiro que o sol seja bem fraquinho, porque eu não gosto de sol. Né? Então, eu não gosto de sol assim, me queimando. O sol é maravilhoso, né? Ele faz parte da natureza. É uma obra de Deus. Né? Então, ele fala isso, que o sol emite raios para todas as criaturas e não distribui sua luminosidade segundo o merecimento de cada um. Então, se o sol, que é de Deus, que é da natureza, se ele não separa, se ele não discrimina, se ele não julga, como nós podemos nos sentir com esse direito? Né? Assim também é o amor do Mestre. Não diferencia bons e maus, certos e errados, poderosos e simples. Não separa nem divide. Simplesmente ama todos pelo próprio prazer de amar. E é dessa forma que a gente acredita, né, o quanto é importante nos conhecer, nos amar, nos aceitar com os nossos erros e as nossas virtudes. Sabemos que somos filhos de Deus e que não somos definitivamente nada. Estamos eternamente algo. Buscando a cada dia sermos melhores. Buscando a cada dia evoluir. Buscando a cada dia encontrar a paz. Encontrar a tranquilidade. Mas isso só vai acontecer verdadeiramente quando conseguirmos nos amarmos. Sem julgamentos, sem preferências, sem discriminações. Quando conseguirmos colocar em prática esse amor incondicional de que Jesus nos fala. Ele não é impossível, porque nós somos deuses. Nós podemos, nós conseguimos. É só uma questão de querermos nos melhorar a cada dia e perceber que nenhum de nós somos os donos da verdade e não temos a verdade absoluta, e sim relativa. E que é essa verdade que nós vamos buscar a cada dia dentro do nosso coração, com amor, com humildade, mas acima de tudo,
com muita solidariedade e com muito entendimento. E que Jesus nos abençoe. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade das reflexões, pela oportunidade de conhecer um pouco mais dos seus ensinamentos, das suas palavras. Te agradecer, Senhor, pelo direito que tu nos dá de receber igualmente a luz do sol, os pingos da chuva, o dia e a noite, Senhor. E nos levar, Pai, a pensar o quanto somos pequenos, mas que tu falas com tanta certeza da luz que existe em cada um de nós, Senhor, e que nós possamos fazer brilhar as nossas luzes. Senhor Jesus, queremos te pedir neste momento, Pai, que tu possas envolver a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que tu possas envolver a todos que aqui não estão, Senhor, que tu possas, Senhor, neste momento, irradiar a luz de cada um de nós, Senhor, nos corações daquelas famílias, Senhor, que se encontram tão entristecidas. Que tu possas irradiar a luz de cada um de nós, aqueles espíritos que se encontram tão atormentados. E que tu possas, Senhor, nos fortalecer a nossa fé, a nossa certeza num dia melhor, a nossa certeza no nosso crescimento, para que possamos, Senhor, envolver a cada vez mais o nosso próximo e fazer brilhar em nós, fazer germinar em nós, Senhor, este teu amor, este amor de que tu tanto falas, este amor incondicional, Senhor. Sabemos que tu nos dá a oportunidade, Pai, de crescer e de melhorar. E isso nos faz feliz e nos dá força para caminhar, para que cada um de nós possa trilhar a sua estrada evolutiva. Obrigado, Senhor Jesus. Ampara e protege a toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Senhor, que nós possamos levar conosco para os nossos lares o silêncio da paz que sentimos nesse instante, pois nós necessitamos da paz. Que nós possamos distribuir lá fora com todos aqueles que ainda estão distanciados do Teu Evangelho, Senhor. Estamos em paz aqui. Estamos tranquilos. Graças a Deus. E é por isso que eu peço a permissão aos nossos amigos espirituais para estarmos encerrando com a primeira parte de nossas tarefas, pois já iremos agora entrar com o trabalho dos passos para quem desejar. Graças a Deus.